Esse é o plano de leitura anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Egídia Alencastra e hoje nós estaremos falando dos capítulos 17, 18 e 19 do livro de Atos. Esses capítulos falam das viagens de Paulo e Silas. Eles pregavam a palavra em várias cidades, Corinto, Antioquia, Éfeso. Eles anunciavam o Evangelho demonstrando ter sido necessário que Cristo perecesse e ressuscitasse dos mortos. E muitos se juntaram a eles, crendo e sendo alcançados por salvação. Porém, uns judeus movidos por inveja reuniram uma multidão e provocaram tumultos na cidade. Paulo e Silas depois foram enviados para Bereia, e lá o povo tinha muito interesse em receber a palavra, mas eles examinavam para ver se o que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Isso é um ensinamento muito precioso para nós. Nós precisamos, sempre que ouvirmos a palavra, uma ministração, buscarmos na Bíblia a veracidade do que está sendo ministrado. Em Atenas, Paulo ficou muito indignado com a quantidade de ídolos que haviam lá. E quando ele viu um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, ele falou para aquele povo que era exatamente sobre esse Deus que ele pregava, e que não era um Deus como um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feito por artesãos. E isso é interessante, que Paulo nos mostra uma estratégia. Quando nós buscamos em Deus, sempre tem uma estratégia para nós aproveitarmos as circunstâncias e falarmos da verdade para aqueles que ainda não a conhecem. Saindo de Alexandria para Éfeso, ele viu um judeu chamado Apolo, que era um orador eloquente e conhecia bem as Escrituras, e ele ensinava a respeito de Jesus com muito entusiasmo e exatidão, mas ele só conhecia o batismo de João. Então Priscila e Áquila o chamaram de lado para lhe ensinarem com mais exatidão o caminho de Deus. Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, e lá perguntou se já tinham recebido o Espírito Santo. E lhe falou que João pregava sobre o arrependimento. Quando ele mostrou como João pregava, eles entenderam e foram batizados. E depois desse batismo, Paulo lhe impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Houve tumulto em Éfeso, porque Demétrio, um ourives, fabricava ídolos de prata no templo da deusa Ártemis e empregava muitos artífices, e incitou o povo contra Paulo. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmá-los. Mas agora eu convido vocês para eu vou ler aqui um texto que me chamou a atenção para nós meditarmos um pouco. Está no capítulo 18 de Atos, dos versículos 12 até o 17. Nos diz assim o texto: sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. O que nós percebemos que aconteceu aqui é que as pessoas se voltaram contra Paulo por conta da pregação. Sempre que nós temos uma oportunidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de falar de salvação para aquelas pessoas que ainda não conhecem, se levanta uma oposição, e isso é espiritual.
E essa oposição, ela da mesma forma que se levanta, ela é controlada por Deus, pelo próprio Deus. Porque se Deus nos mandar ir a um lugar, pregar o Evangelho, Ele vai fazer com que a missão seja cumprida. E aqui, quando esses homens reivindicaram uma ação contrária, não foi feita. Então, nós aprendemos que quando Deus nos dá uma missão, Ele vai conosco até o fim, como está lá, escrito lá em Marcos. Deus colabora conosco, Deus vai conosco. Quando a missão é dada por Deus, ela vai chegar até o fim e não tem nenhuma oposição que possa prevalecer. Então, que nós possamos nos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Aquilo que Deus nos manda fazer, Ele vai garantir e nós iremos até o fim. Que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações e nos revestindo de força para nós prosseguirmos na missão que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor te abençoe.